Boa noite, sejam todos bem-vindos à presente edição. Vamos às notas que marcam a atualidade no país. O incêndio consumiu parte das instalações da Escola Centro de Ciências Islâmicas em Nacala Porto. O gabinete do diretor foi totalmente destruído, deixando a comunidade escolar em choque. Um acidente consumiu parte das instalações da Escola Centro de Ciências Islâmicas em Nacala Porto, província de Nampula, na última terça-feira, 25 de novembro. O fogo destruiu por completo o gabinete do diretor, deixando a comunidade escolar em choque. 6 dias depois do incidente, o diretor da escola veio ao público pronunciar-se sobre o ocorrido, confirmando que o incêndio destruiu vários documentos importantes, incluindo os ficheiros dos alunos. Como teria acontecido, eu não posso precisar como aconteceu, porque aconteceu na nossa ausência na calada da noite e apenas temos informações não bem fundamentadas. Então fica um pouco complicado de tecer alguma informação em relação a como aconteceu. Não, corremos todos para a escola, toda a direção veio para a escola para ver se conseguíamos debelar o fogo e comunicamos as estruturas competentes. Quero me referir do Serviço de Estado de Educação, Governo do Distrito, Comando da Polícia e outros que estavam aqui presentes. Apesar da gravidade do incidente, o diretor assegurou que os exames em curso não foram afetados e continuam conforme o calendário estabelecido. Os exames sempre foram realizados e já existiram exclusões e nunca houve coisa igual. Então, se aconteceu, talvez alguma mentalidade dos últimos tempos da nossa juventude poderá ser. O responsável afirmou que ainda as investigações estão em curso para apurar as reais causas do incêndio, que até agora permanecem desconhecidas. Neste momento estamos a trabalhar no sentido de tirar aquilo que foram o material queimado, tirar para fora e criarmos condições de uma limpeza. Ainda não tenho matéria suficiente para acusar de que alguém de que foi estudante ou foi aquilo, não tenho ainda essa matéria. As estruturas competentes vão fazer a investigação para ver qual foi a razão real. As autoridades continuam a acompanhar o caso e prometem divulgar os resultados da investigação assim que forem concluídos. O Serviço Nacional de Investigação Criminal na cidade de Beira deteve 7 cidadãos envolvidos na venda e consumo de drogas. Os detidos afirmam que o CERNIC tem o conhecimento dos verdadeiros fornecedores, afirmação que foi confirmada pelo porta-voz. São ao todo 7 indivíduos recolhidos às celas do Serviço Nacional de Investigação Criminal na cidade da Beira, província de Sofala, acusados de envolvimento no caso de venda e consumo de drogas ilícitas como heroína e cannabis sativa, vulgo suruma. 2 são mulheres. Mas algo veio a chamar a atenção: os indiciados não fogem à responsabilidade dos seus atos, mas afirmam que o CERNIC tem o conhecimento dos vendedores dos estupefacientes, acrescentando que é neutralizando a estes atores que se pode combater eficazmente o consumo destas substâncias psicotrópicas. Para acabar com o consumo de droga, para nós, não é prender nós que estamos a consumir, não. É prender as pessoas que vendem. E eles, os agentes, conhecem as pessoas que vendem. Não somos nós crianças que vendemos droga, não. São pessoas grandes que vendem droga que eles conhecem. Ou se nós somos pessoas que vamos consumir droga, quando alguém não tem, nós procuramos. Mesmo se é para sair daqui, eu tenho amigos, ou ouvir que alguém tem lá, nós podemos ir até lá para comprar, para nós consumir, ficar como nós queremos ficar. Por seu turno, o porta-voz do CERNIC, Alfeu Stoy, admitiu que aquele serviço tem o conhecimento da existência das bocas de fumo e suas localizações. Stoy acrescenta que a denúncia por parte das populações é que pode, em grande medida, levar ao combate da venda e consumo de drogas. Cada um de nós sabe. Da mesma maneira que se conhece Madeira Zinco, que é o lugar onde se vende a droga. Aliás, nós somos uma polícia de elite. É normal a gente saber, não é?
é normal a gente saber. Agora, o que se calhar podia se questionar é o que se faz com essa informação. A informação resultou nesta apreensão. E para evitar isso, gostaríamos que todos nós pudéssemos denunciar, pudéssemos ter informação de tudo e que nós sabemos a respeito desta prática ilícita. Num total de 7 presumíveis consumidores, podem-se ver 2 mulheres. Todos eles negam que são vendedores e há quem revela que usa estupefacientes por conta do seu trabalho duro diário. Detido aqui por consumo de drogas. Estou detido na posse de 2 banks. Não, eu sou consumidor, eu sou pedreiro, né? Então, depois daquele trabalho esforçado, eu gosto de relaxar um bocado por causa de dores de músculo. Mas o Cernic traz mais detalhes, esclarecendo que a existência entre os 2 indiciados de 2 grupos, o primeiro composto por 2 elementos e o segundo também no contexto dos trabalhos operativos para combater a prática de consumo de drogas. O primeiro grupo é constituído por 3 jovens que se dedicam a esta atividade ilícita. O primeiro indiciado foi neutralizado com pequenas quantidades de heroína e, quando questionado, ele apontou o seu comparsa, no caso o segundo indiciado, e por sua vez o terceiro. E com eles foram apreendidas cerca de 200 gramas de cannabis sativa e aproximadamente também 10 de heroína, droga essa que não só consumiam, mas vendiam também para alguns e entre eles. E o segundo grupo foi também na senda de diligências para combater esta prática de consumo e venda de drogas na nossa cidade e foi detido, no caso, o 5º indiciado, que por sua vez revelou quem o fornece. E tendo em conta esta informação, era primária e era oportuna naquele momento, diligências foram levadas a cabo até a residência do tal fornecedor. Aquele serviço diz que trabalhará de forma implacável para responsabilizar qualquer que se envolver nestas práticas ilícitas. Foi registrado no último final de semana o descarrilhamento de um comboio de mercadorias entre Beira e Muanza, no distrito de Dondo, alegadamente provocado pela remoção da linha férrea por malfeitores. Trata-se do 4º descarrilhamento em apenas um mês, ocorrido no passado final de semana e que causou avultados prejuízos materiais e financeiros à CFM em Sofala. Segundo o representante dos Caminhos de Ferro de Moçambique, a sabotagem de infraestruturas férreas tem sido recorrente, constituindo um perigo permanente para a operação ferroviária. São situações que estão a ser recorrentes, né, dentro dos Caminhos de Ferro. Isto nos entristece bastante. Para além deste caso que aqui está a acontecer, houve outros casos que já aconteceram, não é? E hoje tivemos praticamente, foram 2 situações. O porta-voz da CFM lamentou os prejuízos e apelou às autoridades para reforçarem a vigilância e as investigações de modo a identificar e responsabilizar os autores dos atos de vandalização. Fizeram a remoção de quase 146 metros de pandrões, que é o material de fixação do carril com a travessa. Para além disso, também fizeram a remoção das barras, que são as recliças do material de fixação do carril. Nós não desconfiamos de ninguém, mas apelamos às autoridades para que possam incitar mecanismos no sentido de encontrar os verdadeiros culpados, não é? E chamá-los à barra da justiça. Eu acredito que são pessoas que têm alguma noção do que é a funcionalidade de uma via férrea, não é? Mas não posso de forma direta acusar alguém sem que tenha provas. Importa referir que as danificações resultantes das 2 ocorrências anteriores já foram reparadas e prevê-se que a circulação ferroviária seja totalmente restabelecida nos próximos dias. A cooperação entre Moçambique e o Reino dos Países Baixos visa reforçar o apoio ao país nos esforços para enfrentar as mudanças climáticas que afetam, sobretudo, as zonas centro e norte. Moçambique recebe o apoio do Reino dos Países Baixos
no âmbito dos impactos ambientais que as mudanças climáticas têm causado no país. Segundo o ministro da Agricultura, Ambiente e Pesca, Roberto Albino, os desastres naturais são uma realidade, como também a poluição dos rios em Moçambique. Porque os desastres ambientais em Moçambique já são uma realidade. Iniciamos este ano com o desastre ambiental nas minas das energias pesadas de Chubut. Estamos com graves problemas ambientais em Moatize, que não todo mundo sabe. Depois, para piorar, estamos a ter a poluição dos rios em Manica, por causa da mineração, que não obedece às boas práticas de mineração. Em acréscimo, Roberto Albino destacou a importância de capacitar os recursos humanos para melhor avaliar os estudos ambientais e adotar medidas de mitigação dos desastres naturais. E essa capacidade de monitoria e documentação técnica da avaliação ambiental estratégica do país, é por isso que fizemos este memorando. Eu falei da parte negativa do meio ambiente, mas também há partes positivas que devem ser também consideradas. O treinamento do nosso pessoal em boas práticas, como fazer melhores estudos de impacto ambiental, como fazer melhores avaliações ambientais, desde a avaliação ambiental do projeto até a avaliação ambiental estratégica, como formular bons planos de mitigação. Por fim, a representante da Embaixada da Holanda falou da importância do setor agrícola forte, que garanta sustentabilidade e crescimento para os agricultores. A strong and sustainable agricultural sector must ensure that growth benefits farmers, creates jobs, protects natural resources and promotes innovation. Importa lembrar que o memorando de entendimento visa fortalecer as relações bilaterais entre Moçambique e o Reino dos Países Baixos no apoio às mudanças climáticas para a mitigação dos impactos ambientais que têm assolado o país. Comerciantes informais de diferentes mercados de Quilimane estão a beneficiar de uma campanha de promoção de serviços básicos como emissão de BIs, NUITs e outros documentos, facilitando assim o seu desempenho comercial. A campanha tem por objetivo promover a participação dos comerciantes informais e os cidadãos no geral nos processos de governação ao nível local, bem como impulsionar a sua atividade comercial através dos registros e garantir que estas possam fazer parte dos vários grupos que consigam beneficiar dos créditos para o incremento da atividade comercial. De levar aos serviços a um dos grupos que nós consideramos vulneráveis, que são os grupos dos setores informais. E é neste sentido que nos encontramos neste mercado de fase para poder trazer aquilo que são os serviços para este grupo que nós consideramos como sendo vulnerável, que muitas das vezes não tem acesso aos documentos que nós consideramos como sendo essenciais para a sua existência. Os comerciantes tiveram a oportunidade de tramitar alguns documentos, bem como garantir alguma segurança para as suas famílias. Afirmam que esta atividade deve ser contínua para abranger mais cidadãos. É bem-vindo. Eu gostaria de parabenizar mais que os seus parceiros e gostaríamos que iniciativas dessas sejam bem-vindas, não só para Quilimane, mas também a nível de todos os distritos onde a base está a atuar. Vão tratar primeira vez, segunda vez, pronto, já terminou o registro. Então é dali que eu fiquei parado, até a data de hoje. Por isso que hoje pretendi para vir procurar saber com a gente do registro civil se há possibilidade ou não há possibilidade. É só isso. Estou satisfeito. Benefício de NUIT. Nós levamos dinheiro nos bancos. Sem NUIT, não aceitam para levarmos dinheiro. É preciso NUIT para fazer levantamento de dinheiro que nós fizemos com ele no nosso negócio. Porque eu sou comerciante do Mercado Central. Esse NUIT é muito importante. Todo um ser humano deve ter NUIT. Sim. Como comerciante, nem também como trabalhador. Sim. Esta foi uma oportunidade. Eu vi a oportunidade e eu assumi a responsabilidade. Assim, nunca houve problema assim. Então eu agradeço mesmo por estar aqui convosco e por vir aqui tratar o NUIT. Porque ontem, recordo, estava aqui, então houve essa coisa de seguro.
Então ali umas das passagens do seguro falam-se do NIT e eu não tenho. Então é por isso que eu vim aqui tirar o NIT, para também encaixar nesse programa do seguro. A dona Lúcia encontrou neste local uma oportunidade para fazer o seguro funerário, que segundo ela será benéfico para a sua família. Para eu ser seguro com minhas filhas também ficarem seguras. Por isso estou a prevenir hoje. Como é a borla, por isso estou a aproveitar para fazer prevenção. Seguro para despesa de funeral. Tinha ouvido, mas não tinha como chegar lá. Mas hoje aproveitamos como fomos chamados aqui. Estou a agradecer também. O representante dos vendedores do mercado Faesa em Climane louva a iniciativa e entende que deveria ser estendida para garantir que os comerciantes elevem às suas mentes a necessidade de tramitação de documentos individual ou coletivo das atividades que exercem. Porque estou a ver aqui, temos nossas irmãs, nossas mães, nossos irmãos, nossos pais aqui, dia de hoje, até porque gostamos muito, porque deviam até continuar amanhã. Não ser só para o dia 2. O diretor executivo da Confederação da Associação do Setor Informal, Job Mutumbeni, fala das vantagens dos serviços prestados para os comerciantes. O objetivo de aproximar os serviços de utilidade pública para os operadores do setor informal. Sabemos que uma cadeia de documentos que são essenciais para a gente registrar as nossas empresas e para a gente formalizar o nosso negócio. Por isso, inicialmente, as pessoas precisam de ter o BI, ter o NUIT e demais serviços. Em particular, a gestora do programa Procívico, promovido pela Fundação MASC, Celina Simango, avança que neste tipo de atividade junto dos cidadãos, em particular os comerciantes, é de levar os serviços às comunidades. A nossa pretensão é mesmo garantir que os serviços estejam sempre próximos ao cidadão. Por isso é que a nossa ação, na verdade, não vai terminar hoje. Vamos sempre garantir com que os provedores de serviços estejam sempre mais próximos ao cidadão, com o objetivo de comatar alguns desafios que são por eles enfrentados. A iniciativa enquadra-se no âmbito do projeto Procívico e Direitos Humanos, implementado desde 2023 pela Fundação Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, Fundação MASC, com vista a melhorar a participação cívica dos vendedores informais no processo de boa governação. A primeira-ministra, bem-vinda Levi, dirigiu a cerimônia do dia da celebração Dia Mundial da... Apesar de Moçambique ser o terceiro país do mundo com o maior índice de casos de infecção pelo vírus do HIV, o governo mostra-se otimista face aos avanços alcançados no combate à epidemia. A primeira-ministra, bem-vinda Levi, destacou que, mesmo com os transtornos que a doença continua a provocar na sociedade, o país registrou progressos significativos na resposta ao HIV-Sida. Ressaltou, no entanto, que a epidemia continua a ter impactos negativos na vida dos moçambicanos. O nosso país registrou avanços significativos na prevenção e combate ao HIV-Sida. Contudo, esta epidemia continua a ser um dos maiores desafios de saúde pública que o nosso país enfrenta. Moçambique ainda vive o impacto profundo do vírus do HIV-Sida, sobretudo nos adolescentes, jovens, mulheres, crianças e populações-chave que precisam de maior proteção e solidariedade nacional. A par disso, o nosso Sistema Nacional de Saúde enfrentou vários desafios que impactaram na resposta ao HIV-Sida, relacionados com a redução da procura de serviços essenciais, interrupção das cadeias logísticas, das campanhas de prevenção e testagem devido à pandemia da Covid-19, assim como a ocorrência de eventos climáticos extremos, dentre outros fatores. Segundo os dados mais recentes, mais de 2,6 milhões de moçambicanos vivem com a doença, entre adultos, adolescentes e crianças. No ano passado, o HIV-Sida provocou a morte de cerca de 44 mil pessoas
e foram registrados aproximadamente 92 mil casos de infecção. Rua Ngungunyane, no bairro Francisco Manhanga, poderá ganhar um novo rosto com a pavimentação de 450 metros, servindo também como via alternativa para automobilistas. É mais um lançamento da primeira pedra para o melhoramento das vias de acesso na cidade de Tete, feito pelo edil César de Carvalho, quase 2 semanas depois de ter orientado a mesma cerimónia na Rua dos Macondes. Esta é a Rua Gungunhana, que parte das Univendas até a Direção Provincial de Imigração de Tete, no bairro Francisco Manhanga, que há muito clamava por uma reabilitação. Uma obra, portanto, que é esta estrada Gungunhana, que está dentro da cidade de Cimento. Não é uma estrada que está fora da cidade de Cimento. Por essa razão que todas as estradas que estão dentro da cidade de Cimento, aquelas que ainda não tinham sido tocadas em termos de asfaltagem ou mesmo a pavimentação, então estas naturalmente estão entre casas, entre residências. É normal dentro de uma cidade. Portanto, esta aqui não vai ferir nada, não vai impedir nada. Tanto mais que já havíamos trabalhado neste troço com as nossas máquinas, mas não estávamos ainda a pensar em pavimentar. Mais do que ganhar uma outra imagem, o edil da cidade de Tete garante que, após a conclusão das obras de pavimentação, este troço vai também servir de uma via alternativa para os automobilistas que tentam alcançar a Avenida Júlio Nherere. E vai ser também uma estrada alternativa. Como vocês podem ver, lá embaixo temos a Avenida Júlio Nherere. É uma avenida muito movimentada. Muitos carros passam por aí, motorizadas, até peões. Então, com esta estrada reabilitada ou pavimentada, muita gente vai utilizar como via alternativa e vai descongestionar, naturalmente, o tal grande movimento na Avenida Júlio Nherere. Os carros que saem ou que entram para a cidade através do bairro Mpalwe, também seja uma via alternativa de chegar à Baixa da cidade, por exemplo. São cerca de 450 metros de extensão deste troço e as obras de pavimentação estão orçadas em mais de 6 milhões de meticais, valor proveniente do Fundo de Estradas. Pouco mais de 5 casais contraíram matrimônio coletivo no bairro de Xinguçurra, na cidade da Beira, numa cerimônia coletiva que estimula a paz, a união e o amor nas comunidades. Trata-se de uma iniciativa levada a cabo pela congregação religiosa Manto Branco, sediada na Passagem de Neve no bairro de Xinguçurra, que efetuou neste último final de semana o primeiro casamento coletivo aos casais que tinham a intenção de contrair matrimônio. Hoje é um dia que eu marquei que houvesse este casamento, tudo coletivo. Então, eu pensei que há muitos que querem acontecer um dia como este, mas por causa das possibilidades. Então, nós, a igreja, temos direito, como pastores, como líder, de ver quem são os que necessitam de fazer o matrimônio. O ano está a terminar, então a igreja tem de decidir sentar com aqueles que têm dificuldade financeiramente. Então, eu tive essa iniciativa, que para mim não havia de ser pesado, porque nunca aconteceu. Há 44 anos estamos com esta igreja. Meu marido nunca fez isto. Mas Deus, o Espírito dele, falou comigo. Não é porque foi a minha vontade, não. Foi a vontade de Deus. Tudo quanto Deus fala, as servas de Deus, servos de Deus, nós temos que ser obedientes. Então eu sou uma delas que obedeci à voz de Deus. Então eu fiz o que eu podia fazer, conforme vocês estão a ver, a igreja como está, e conversei com os noivos, quem queria casar, aqueles que quiseram aproximaram-me. Então registrei os nomes e fomos preparando. E hoje aconteceu.
conforme vocês estão a ver. E qual é o conselho que deixa para os que encontraram nessa vida? O conselho que eu deixo, que não seja eles só, que sejam os outros também, para acontecer este grande dia. Porque é o meu prazer, como uma serva de Deus, uma pastora da igreja, é ver os seus filhos a fazer um matrimônio pela igreja e pelo civil. Porque este é que é o nosso futuro, até o fim que a morte nos separa, conforme ouviram o pastor a falar. Então, eu deixo conselho para os outros, que não sejam eles só, venham vocês também na altura que eu programar para outros casarem. A iniciativa de gênero vai prevalecer? Vai, porque quem conduz a eles não sou eu, é o Espírito de Deus. Uma igreja abençoada, eles também estão abençoados. Eu já estou abençoada, há 49 anos casada. A minha bênção também passou para eles hoje. Passa para eles. Os casais que contraíram matrimônio manifestaram alegre pela iniciativa. E para dar um exemplo para a sociedade, para os nossos jovens, e muitos deles até estão se perdendo, mas aos olhos de Deus temos que estar todos juntos e unidos, amando uns aos outros. Como se sente hoje? É uma data histórica. Estou muito feliz. Chamo-me Lucinda Magartur Magno. Esse foi o sonho do meu falecido pai, foi o sonho também do meu falecido sogro, mas Deus abriu as portas. Muito obrigada, estou muito feliz mesmo. Muito feliz. Importa referir que após o casamento, todos os casais comemoraram a festa com diversas famílias nas suas residências. Fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é respeitar, é amor. E quem tem amor tem paciência. Nós estamos aqui com muita paciência, eu como padrinho, a fazer parte deste encontro. Deus, tudo que está aqui, Deus é que organizou. Se Deus não tivesse organizado, nós estaríamos aqui em paz, não estaríamos felizes, mas estamos felizes hoje. As imagens são de José Pinho, Mendes Mundai, província de Sofala. É o fim da presente edição. Para si que nos acompanhou, gratos pela atenção dispensada. Boa noite. Até amanhã.